Olá, essas aulas são produzidas para a gente falar sobre as diversidades das religiões e hoje a gente vai falar sobre o Adventismo do sétimo dia. A Igreja Adventista do sétimo dia, por mais que bem aceita, com essas características de novas profecias, nova revelação, uma característica sectarista, ela vai ter os seus fundadores. E esse daí a gente pode considerar que é o primeiro. 1782 a 1849, William Miller. De família de clérigos batistas, eu não sei se eu poderia dizer assim, ou ministros, né, da Igreja Batista. Ele, durante um período da sua vida, ele começou a questionar a fé, e aí, no meio desse questionamento, ele olhou a Bíblia com muita desconfiança e chegou a se tornar agnóstico em algum momento, se tornou maçom e deísta. Nós somos teístas, nós acreditamos em Deus, acreditamos que Deus intervém, que Deus é soberano, que Deus reina. E ele entrou para a maçonaria, teve um período de muita confusão, se envolveu com grupos que eram agnósticos mesmo, e deístas, uma filosofia mais voltada ali para Voltaire. Só que ele teve depois, repensou a vida dele no período de guerra que ele participou em 1818, e aí ele começou a se voltar de novo para a religião. Aí, dentro daquela contaminação que ele já havia recebido, ele já começou a ver a Bíblia de uma forma muito mais crítica. E ele se deparou, em um dado momento, ele começou a questionar, ele começou a ler a Bíblia, passou alguns anos lendo a Bíblia, e aí, em um momento, ele se deparou com o texto de Daniel, capítulo 8, no versículo 14. Aquele texto que diz: "E ele me disse, até 2.300 noites e manhãs, e o santuário será purificado." Então ele achava que a purificação do santuário, ele entendia até uma visão recorrente, nesse aspecto não herética do tempo, que essa purificação do santuário ele tinha a ver com alguns aspectos relacionados à segunda vinda de Cristo. E aí vem o problema. Ele passou a calcular, chegou ao número desses 2.300 dias, no caso seria 2.300 anos, e ele começou a colher um entendimento de que, voltando, fazendo contas contrárias, e eu não sei ainda exatamente qual tipo de conta e tanta precisão assim que ele chegou à data de 457 antes de Cristo, e ele calculou a volta de Cristo para 1843. Então até essa efervescência, falando historicamente do momento, muitas pessoas nesse período eles já estavam interessados nessa mensagem da volta de Cristo, da mensagem escatológica. E aí ele marcou a volta de Cristo para 1843. E nesse período muitas pessoas começaram a se desfazer do seu apego aqui. Ele teve muitos seguidores, começou a pregar isso em diversas igrejas, e aí ele foi e eles se prepararam para chegada de Cristo no dia 21 de março de 1843. Obviamente isso não aconteceu, houve uma frustração muito grande, e aí ele recalculou, fez um cálculo novo, e ele entendeu que ele estava equivocado, e fez um novo cálculo para o ano seguinte, dia 21 de março para 1844, e aconteceu a mesma coisa, Jesus não voltou. E aí ele calculou depois para alguns meses depois, dia 22 de outubro de 1844.
E aí, para tristeza e desapontamento dele, nada aconteceu, mas ele já havia muitos adeptos e muitos seguidores. E ele abandonou essa ideia até sua morte. Ele declara um arrependimento a respeito disso, mas eles tiveram alguns discípulos. E aí uma pessoa interessante, na verdade importante, nessa época foi o Iran Edson, 1806-1882. Esse veio e disse que teve uma revelação, né? Aí teve aquela visão, né? De que na realidade Miller ele não tinha equivocado, ele não estava equivocado, mas Jesus ele voltou, a grosso modo dizendo, digamos, né, de forma oculta. Então o advento, né, porque às vezes a gente acha, né, que o adventista ele é aquele que acredita que Jesus vai voltar, né? Tem uma outra volta de Jesus também. Mas eles são adventistas, né? O advento é porque ele já voltou. Então ele voltou e ele entrou no Santo dos Santos, né? De forma espiritual. E aí ele fez uma obra completa, né? Agora vamos lembrar. Lembra que a gente havia falado que existe sempre um Jesus diferente? Que não tem uma obra completa na cruz? Que aquele sacrifício ele não foi pleno? Então houve a necessidade de Jesus espiritualmente entrar no Santo dos Santos e fazer essa nova expiação, né? Essa nova propiciação. Tá? Então essa se tornou a grande revelação de Iran Edson, que adequou aquela visão que o Miller tinha tido, né, aqueles estudos que ele tinha feito. Um outro discípulo importante também é o Joseph Bates, 1792-1872. Esse sujeito ele já defendia a guarda do sábado. E ele se juntou, então ficaram três pessoas importantes na fundação do movimento adventista que a gente entende, que a gente vê hoje, que é o Iran Edson, o Joseph Bates e uma pessoa, esse, né, voltado mais ao estudo do sétimo dia, da guarda do sábado, tá? E uma outra pessoa, uma outra senhora, que era uma senhora que hoje a gente conhece muito mais, ela é muito mais citada no meio dos adventistas e tem uma literatura mais consultada no meio deles, que é a Ellen White, 1827-1915. Então ela dava mais ênfase aos dons do Espírito. Então ela era considerada a profetisa dos adventistas, e a gente vai falar um pouquinho mais a respeito dela daqui a pouco, mas é importante considerar que essa mulher ela teve bastante influência na época e também tem até hoje. Tá? Então ela tem muitos livros, né, e o que é mais falado entre os adventistas é o grande conflito. Tá? O adventismo ele não é um movimento uniforme, assim como a gente tem metodista wesleyano, metodista do Brasil, metodista ortodoxo, batista regular, batista reformado, batista da convenção A, B. A gente tem igrejas de confissão luterana, igrejas luteranas, igreja presbiteriana, IPI, IPA, IPD, IPC, IPB. A gente também tem não tem uma uniformidade no meio dos adventistas. Então você tem adventistas do pacto, tem adventistas do sétimo dia, que é o que é mais conhecido. Tá? Existe uma igreja adventista que ela é um pouco mais carismática, então não existe uma uniformidade. Eles têm essa visão exclusivista do adventista, ela é muito presente. Né? Então a gente já começa aqui falando sobre esses principais erros no meio dos adventistas.
Então, eles consideram que eles são aquele remanescente fiel, né, que eles são a igreja, a igreja, como muitos outros consideram, né, a igreja única, e as outras igrejas são hereges e são a Babilônia. Então, isso é um ensinamento da igreja adventista por meio da Ellen White. A gente tem algumas heresias, e aí eu vou citar aqui. Então, a primeira que eu havia falado é a questão do exclusivismo, né? Eles são exclusivistas, então acreditam que são os únicos, e a gente vai linkar com aquela característica das igrejas que apresentam esse sinal de sectarista. Então, você vai ter perguntas nas confissões de fé deles, na hora de recepção de batismo, que fazem menção no sentido de obter uma resposta se eles acreditam que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única igreja bíblica e é o remanescente fiel, né? Então isso está no livro deles de preparação para o batismo. Então, e eles consideram que as igrejas históricas, elas são igrejas heréticas, né? Então, um batista, luterano, metodista, presbiteriano são igrejas heréticas. Então eles questionam muitas coisas das igrejas, eles apresentam como heresia, por exemplo, uma coisa que é fundamental para a gente, é a imortalidade da alma, né? Eles não acreditam nisso, eles não acreditam no inferno, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Eles acreditam que Jesus ele esteve corporeamente aqui na Terra antes do seu nascimento por meio de Maria. Então, quando a gente vai observando, a gente vai olhando os detalhes das doutrinas deles, a gente observa que existem muitas heresias. Eles têm reformulado muitas coisas. Depois eu quero que vocês, depois que a gente terminar, que vocês entrem no site deles. Eu vou passar o endereço aqui das doutrinas. Aí vocês podem investigar, existem muitos livros importantes, né? Inclusive um manual deles de catecismo, estrutura toda eclesiástica, né? Tem um livro, eu vou passar para vocês daqui a pouco, tá? Então eles acreditam nisso. Então são exclusivistas, né? Quando você sai de uma religião ou uma igreja exclusivista, normalmente você vai ser considerado como alguém que se desviou da fé. Você não deixou aquela denominação. Você se desviou da fé. Então, se você saiu de uma igreja batista para uma igreja presbiteriana, você trocou de denominação. Você não abandonou o reino. Você não abandonou a sua fé. Mas quando você sai de uma igreja adventista e você vai para uma igreja batista, eles consideram, no geral, que vocês abandonaram a fé. É algo também que acontece em outras seitas também, tá? Sobre Jesus. Então, existe aqui um ataque, né? Então, a preexistência corpórea de Jesus. Então, isso é uma coisa um pouco confusa, mas imagino que vocês já haviam estudado cristologia e assim, eu vou tomar um tempinho aqui só para explicar isso. A gente, como protestante, a gente entende que Cristo em carne, ele encarnou, né? A kenosis, ele abriu mão da sua glória e veio estar aqui por meio do ventre de uma mulher. Esse é o nascimento carnal, né? De Cristo. Mas os adventistas não acreditam nisso. Eles acreditam que havia aí uma presença de Cristo na história, ainda no Antigo Testamento. Inclusive, eles acreditam que Jesus é o anjo Miguel. Eles vão declarar isso, né? Existe uma outra heresia muito séria, que é falar que Jesus, afirmar que Jesus ele tinha uma natureza pecaminosa
E isso é uma heresia muito séria, porque isso fere muito a nossa fé, porque se houvesse pecado nele, ele não poderia ter sido não poderia fazer a expiação. Ele é o Cordeiro de Deus, perfeito, que tira o pecado do mundo. Então, 1 João 3,5, né? Nele não existe pecado. Em Hebreus 4,15, a Bíblia vai falar que ele vai relatar que ele foi tentado em tudo, mas ele não pecou. E a Bíblia, em Romanos capítulo 8,3, vai dizer que ele veio em semelhança de homem. Não negamos as duas naturezas de Cristo. Natureza 100% humana e 100% divina. Mas a gente não pode afirmar, a gente não pode defender essa ideia de que Cristo pecou. Tá? Então, eles entendem, eles defendem isso. Falando sobre os escritos de Ellen White, ela é a profetisa do Adventismo. E eles têm algumas declarações que relatam que é preciso negar que a Ellen White ela não teve uma inspiração diferente da Bíblia Sagrada. Então eles colocam os escritos de Ellen White em pé de igualdade com as escrituras quando ela traz as suas profecias. Tá? E a gente sabe, né, lembrando lá Hebreus capítulo 1, versículo 1, que a Bíblia relata, né, que Deus falou anteriormente por meio dos profetas, né, e nesse tempo ele tem falado por meio do Filho. Então, vamos considerar aqui sola Escritura, somente a Escritura, e não há possibilidade de haver novas revelações normativas que sejam adendos à Bíblia Sagrada. Então a gente vai ver que existe mais uma característica aí de uma seita no Adventismo do sétimo dia. Então qualquer revelação que vá além do que está restrito ali nas Escrituras, ele é uma ilusão. Falando sobre soteriologia, falando sobre doutrina da salvação, né? Falamos aqui sobre profecia, sobre cristologia, qual é a deturpação da soteriologia, né? A doutrina da salvação, soter. Então, eles são sinergistas na salvação, quer dizer, o homem ele precisa autorizar a Deus, ele participa da salvação, né? A salvação ela não pertence ao Senhor. Então, por mais que eles defendam a soberania de Deus, eles se aproximam muito da doutrina romanista e da igreja ortodoxa, né? que é o sinergismo, né? Que é o homem, ele participa da salvação, e aí junto com isso eles já vão trazendo alguns outros adendos, que é a questão do sábado, né? São sabatistas, e uma das características daquele que foi salvo é aquele que guarda o sábado. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E eles afirmam que não pode haver certeza da salvação. Tá? Eu citei aqui afirmações deles do livro Testemunho da Igreja. Bom, que é um livro exatamente da Igreja Adventista. Tá? Então, eles não afirmam, não acreditam que pode haver alguém que tenha certeza da sua salvação. Algo muito particular deles, né, que também caracteriza um erro doutrinário, é aquela doutrina do sono da alma.
E aparece, a gente gosta muito, né? Muitos evangélicos escutam Arautos do Rei, Leonardo Gonçalves, que tem muitas músicas bonitas, mas quando você entende um pouco sobre a doutrina deles, você vai ver que eles ensinam essa doutrina, essa do sono da alma. Tem uma música do Leonardo Gonçalves muito bonita, eu não vou me arriscar a cantar agora, mas ele fala, né, aqueles que dormem no Senhor, né? Então ele usa essa expressão que chega um momento, né, daqueles que dormem no Senhor. Então como é que é mais ou menos essa doutrina? Então eles acreditam que existe o sono da alma. Quer dizer, quando o sujeito morre, ele vai ficar num período ele vai ficar dormindo, ele vai permanecer adormecido. E eles consideram isso porque interpretam de forma errada alguns textos do Novo Testamento, principalmente, que falam que trazem essa relação de morte com dormiu. Fulano dormiu, ele expirou. Então, aqueles que dormem no Senhor, mas isso não quer dizer que você fica num período de inconsciência e não tem consciência das coisas que estão acontecendo. Isso vai chocar com muitos textos claros na Bíblia que apresentam algo diferente. Por exemplo, quando Cristo está com o ladrão da cruz, ele vai mencionar ali, ele vai dizer àquele ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, ele estava pensando para algo futuro, que ele ia ficar adormecido, ou não sei para onde ele iria. Cristo deixou bem claro para ele, hoje mesmo estará comigo no paraíso. A gente vê que lá no Lucas 16, né, que relata sobre aquela passagem do rico e Lázaro, que no momento que eles morrem, né, apesar de ser uma parábola não é uma mentira, uma parábola é uma forma de você explicar uma realidade. No momento que eles morrem, cada um vai já para o lugar onde deveria estar. Um vai para o inferno e o outro vai para o paraíso, né, para o seio de Abraão. Então, não há um momento ali que eles estão inconscientes, que eles não apresentam, não sabem o que estavam fazendo, né? Então, lembra, eu fiz isso na minha vida, né? Inclusive ele lembra, o rico lembra, deixa eu voltar lá para pregar, ele lembra da família dele, lembra tudo que aconteceu no período em que ele estava aqui na Terra. Então não há essa inconsciência, esse sono da alma. Um outro aspecto doutrinário errôneo que eles demonstram é sobre a questão de Satanás levar os nossos pecados. Lá em Levítico, capítulo 15, a partir do versículo 16, também esse texto se repete lá no capítulo 22, a gente vai ver que existem 2 bodes, né, expiatórios, né, que a gente chama, e um desses bodes, o sacerdote, em algum momento, ele impõe a mão sobre o bode e é como se os pecados fossem transferidos. Essa figura, em algum período da história, até assumiu um personagem satânico, né? Satanás ficou sendo comparado com bode aí, em algumas seitas e filosofias, mas na realidade a sombra disso, né, aponta para Cristo. Porque quem faz, isso é um erro doutrinário muito sério, porque quem faz a expiação é Cristo. Quem toma os nossos pecados, as nossas dores, do castigo, é Cristo. E a Bíblia está repleta desses testemunhos. Então, mais uma doutrina equivocada dos adventistas que a gente precisa tomar cuidado, tá? Então eles acreditam que Satanás, né, no período onde Cristo estava indo para a cruz, né, Cristo deu o pecado, né, pegou o nosso pecado e transferiu para Satanás. Então isso é algo muito sério, né? Quem faz a expiação é Cristo, né? Então não é porque a figura é uma figura de bode
que o bode é Satanás. Então é um equívoco, isso é um equívoco bem sério. Aquela questão do sábado é uma doutrina muito recorrente no meio dos adventistas, e esse aspecto é um aspecto que a gente precisa tomar bastante cuidado, porque é sedutor, porque se amar a Deus, não fazer imagens, não matar, não roubar, não dar falso testemunho, não desejar as coisas do próximo, honrar o pai e mãe, são mandamentos da lei moral que permanecem, porque o Shabat, o descanso, ele é algo que precisa ser abolido. Mas na verdade, e a gente precisa entender aqui Cristo muito bem nesse momento, Cristo ele veio cumprir essa lei, né? A lei se cumpriu em Cristo. E quando a gente lê o Sermão do Monte, principalmente porque o Sermão do Monte, Evangelho de Mateus está sendo um evangelho escrito para judeus, a gente vai perceber que em diversos momentos Mateus ele fala da narrativa de Jesus, dizendo, visto que foi dito pelos antigos. Os antigos disseram, não sei como é que é a sua tradução bíblica, mas visto que foi dito pelos antigos, e ele vai dizer, eu porém vos digo. Então, é olho por olho, é dente por dente. Você está trazendo a lei para o filtro de Cristo. Ele cumpriu, e ele continuou cumprindo no seu período em que esteve aqui na Terra, até a cruz. Tanto a lei, aspectos mais até cerimoniais da lei que apontavam para Cristo. E a gente tem que lembrar que a palavra no Novo Testamento diz que ele é sombra. As coisas da lei e as práticas cerimoniais dos judeus, eles são sombras daquilo que está acontecendo no Novo Testamento. Então a sombra, ela aponta para uma realidade. A realidade é Cristo. Mas existiam aspectos ali que progressivamente foram sendo mais iluminados até chegar à plenitude do conhecimento que é Cristo. Então Cristo ele é claro nisso, e ele vai questionar inclusive muitos que levam esse sábado, esse descanso de forma muito religiosa, no sentido para a sua prática religiosa divorciada de aspectos mais humanos e uma espiritualidade verdadeira. Porque Sermão do Monte é sempre confrontação para as seitas judaicas, né, do período. Então, nesse aspecto, vamos pensar um pouquinho na história. A gente vai ter, na Bíblia, né, a gente vai ver que Jesus ele ressuscita no primeiro dia. Os cristãos, investigando lá Atos capítulo 20, versículo 7, a gente vai ver que os cristãos eles se reuniam para cear, eles se reuniam para cultuar, sempre no primeiro dia da semana. O descanso dos cristãos passou a ser no primeiro dia da semana. Você como cristão, e eu também protestante, a gente já tem o hábito de descansar no domingo. O Brasil, país, né, com muita influência cristã, obviamente que nem todos levam isso numa radicalidade, mas o dia da gente ir ao culto, o dia da gente se consagrar a Deus, da gente deixar as outras tarefas para segundo plano e até para descansar, né, é no domingo. Se a gente tivesse em Israel, um país que tenha governo islâmico, a gente estaria descansando num outro dia, né, com uma radicalidade maior. A gente tem uma maleabilidade porque a gente entende que o descanso é o Senhor.
Na questão histórica da igreja, então a gente tem aspectos bíblicos, né? Até João em Apocalipse fala sobre o dia do Senhor, né? O dia ele vai valorizar esse dia do Senhor, né? A gente tem aspectos históricos. Então, quando eu falo de história do período antigo, até 476, né? É o período antigo, depois entra o período medieval, se eu não me engano essa data, mas tenho quase certeza que é 476, inicia o período medieval, século V. Então a gente vai ver os pais da igreja declarando que as suas práticas culticas e os seus dias de descanso passaram para o domingo, né? E aí eles vão afirmar que isso veio por meio de Constantino, né? Que não é uma verdade, porque considerar a igreja antiga é considerar a prática dos discípulos de Jesus. Então a gente tem afirmações na carta de Barnabé, a gente tem afirmações de Inácio de Antioquia, a gente tem afirmações de Justino Marte, a gente tem afirmações de Orígenes, de Cipriano, e são todos discípulos dos discípulos de Jesus que não tiveram influência constantiniana e do período já de Sacro Império Romano Germânico, que trouxeram distorções sérias para o cristianismo também. Tá bom? Eu queria ler um texto aqui que está em Colossenses no capítulo 2, no versículo Colossenses 2, 16 e 17, para a gente fechar essa questão do sábado. Palavras assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que havia de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo, que é aquele texto que eu havia mencionado para vocês. A gente precisa olhar a sombra e ver que essa sombra ela aponta para uma realidade maior, que é a realidade de Cristo. Bom, um último aspecto aqui que eu quero mencionar, já para a gente ir para as observações finais, é sobre a aniquilação dos ímpios. Isso é uma heresia até que pessoas importantes até acabam defendendo. Eles entendem que aquele texto de Apocalipse lá no final de Apocalipse que diz que o inferno e Satanás serão jogados no lago de fogo, enxofre, eles entendem que há uma aniquilação, né? Então eles são aniquilacionistas. Eles não acreditam em penas eternas, quer dizer, não acreditam no inferno eterno. Eles acreditam que vai haver um período, mas o inferno é uma coisa que tem o seu fim, né? E em algum momento o inferno vai ser destruído e as pessoas serão aniquiladas. Não existe essas penas eternas, tormentas eternas, né? E é uma heresia, né, que choca bastante com os textos bíblicos. Bom, então estou apresentando no geral alguns aspectos da religião adventista. Eu sugiro que vocês leiam Manual da Igreja Adventista, se vocês quiserem se aprofundar na parte que fala sobre doutrinas, tá?
Então ele está na parte de downloads do site da Igreja Adventista. Então você tem essa parte adventistas.org, tá? Então você tem aspectos doutrinários ali, tá bom?